Vamos lá, irmãos. Então, abra sua Bíblia no capítulo 16 de Levítico. Mantenha ela aberta. Eu não sei se você gosta de riscar a sua Bíblia. Gosta? Eu quero fazer uns riscos na sua Bíblia, nesse capítulo 16. Certo? Você está com caneta aí, para a gente perceber um pouco dessas estruturas que... Deixa eu virar isso. Perceber um pouco dessas estruturas aí. Mas antes da gente riscar, então, no capítulo 16, eu quero que você olhe para aqueles excelentes desenhos aqui. Só para a gente relembrar, a gente começou trabalhando o Pentateuco e pontuando quanto o Pentateuco era organizado em uma estrutura quiástica, certo? Em que cada livro estava ali, então, relacionado ao outro. Aqui, no caso, sendo Gênesis, aqui Êxodo, aqui Levítico, Número e Deuteronômio, certo? Então, a organização sacerdotal desses livros faz com que eles sigam essa lógica, certo? O que numa lógica cronológica seria um caminho que esse povo está fazendo, passando pelo deserto, chegando no Sinai, certo? Depois se afastando do Sinai, passando novamente pelo deserto. Então, depois a gente vai colocar isso um pouco numa ordem linear. Depois a gente viu, então, só antes disso, a intenção, então, seria colocar Levítico como central, o tema central para o Pentateuco, ok? Então, observe, Levítico está tratando, se a gente for resumir, sobre o culto a Deus, certo? Esse povo, na presença de Deus, o povo e a presença de Deus, como se chegar a essa presença de Deus, como Deus se achega a esse povo e como se vive a partir dessa presença, ok? Dessa relação. Olhar para Gênesis precisa ser sobre esse prisma. A criação, a queda, tudo que está sendo desenvolvido na narrativa, a partir desse prisma. É outro olhar. O homem estava na presença de Deus, o homem saiu da presença de Deus por causa do pecado, e Deus está mostrando ao povo o que ele está fazendo para ter comunhão e relação com o seu povo, para habitar no meio do seu povo. É exatamente como no início Deus está agora fazendo o caminho para essa relação voltar a se estabelecer, ok? Quando nós voltamos então as lentes para o texto de Levítico, ok? Saia do Pentateuco e agora a gente está indo só para Levítico, ok? A gente trabalhou isso aqui
apenas para o texto de Levítico. E a gente viu isso já. O texto de Levítico, os capítulos dele, a ordem também forma essa estrutura. Veja que interessante. Os 5, o bloco dos 5, tem o livro de Levítico lá em cima. O livro de Levítico faz essa mesma estrutura, ok? E a gente viu isso na semana passada, teve gente tirando foto aí, depois você revê aí essa divisão que a gente fez dos capítulos, tendo sempre essa correspondência. Então, observe que sempre a letra E desse, a que está do lado de cá, é aquele retorno, certo? É respondendo, estando em relação ao que já foi dito antes. Então, na letra F, nós encontramos o capítulo 16, certo? E a gente trabalhou um pouco na semana passada, primeiro sobre a ordem dos sacrifícios em si, os 5 tipos, como eles deveriam ser feitos, e vimos como se repete ali então, de que seriam perdoados, seriam recebidos por Deus, mas vimos também o significado daquilo ali, de ser queimado e subir como um aroma agradável a Deus, a fumaça que subia daquilo ali, certo? Para nos lembrar dessa relação da materialidade com a alma, como o ponto do sacrifício é exatamente essa conexão que nós temos com o invisível, o ponto em que nós podemos ter comunhão com Deus, que é Espírito, é exatamente no sacrifício. Sacrifício esse, então, que aponta para o sacrifício de Cristo. A gente viu semana passada. Chegando para o capítulo 16, e esse é o exercício que a gente vai fazer hoje. Agora foi o óculos. O exercício que eu quero fazer com você hoje é perceber esse mesmo tipo de estrutura, ok? No capítulo 16. Então você vai riscar aí o capítulo 16, certo? Também vai seguir essa mesma estrutura, certo? E assim por diante. Há uma intenção nisso. Se não for organizado assim, na evolução da espécie. Entende? O Senhor está ensinando isso ao povo. Lembra, e teve essa coincidência, né, da gente perceber muito esses quiasmos no Pentateuco. Também isso acontecendo no texto de Daniel, e coincidiu aí, a gente está falando sobre Daniel e trabalhando essa teologia agora aqui do culto no Pentateuco. Veja, o capítulo 16 agora segue essa mesma estrutura, ok? E você tem no ponto mais alto, olha para o texto, você vai ter no ponto mais alto aí, que seria o ponto X, certo? Aqui. Deixa eu botar meu óculos para não dizer o versículo errado. O ponto X aí, você encontra do versículo 16 ao versículo 20, parte A. Certo? Lembre-se que, para você não ficar ali, mas por que o 20, parte A? Lembre-se que esses versículos não estão lá, tá? No texto original. Isso é para nortear a nossa leitura.
Então volte lá para o versículo 1. E você tem vamos chamar de 1 só aqui. 1 e aqui 1. Observe que ele começa o versículo 1 dizendo: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Certo? É o verso 1 aqui. O que o texto faz, vai lá para a parte final do versículo 34. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Ele está exatamente formando a moldura. Certo? Ele emoldurou aí o capítulo. E então, do versículo 16 ao 20, o que nós encontramos? Que é o X lá, é o ponto mais alto. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, e será com eles no meio das suas impurezas, que está com eles no meio da sua impureza. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar em redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então a gente viu na semana passada essa relação que o sangue, a gente iniciou pensando nessa relação que o sangue tinha, e vimos exatamente o capítulo 17 começando, afirmando que a vida está no sangue, certo? Então, vamos voltar aqui para que você faça aí o esqueminha, certo? Até chegar no X. Vai ser A, B, C, D, E, F. Tá bom? Depois, de novo, F, E. Eu não tenho capacidade de fazer assim, essa coisa invertida de cabeça, sem olhar para o papel. Então, vamos lá. Chegando no versículo 2, você tem A. Então disse o Senhor a Moisés. Ok? Isso farás por estatuto perpétuo, versículo 34. O Senhor diz a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que entra no santuário, faz... Versículo 34, isso farás por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Versículo 3 e versículo 4, você tem agora a parte B. Entrará Arão no santuário, com isso, um novilho, vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á. Versículo 32 e 33, você tem a parte B.
Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai fará expiação. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar. Parte C, no início. Está seguindo aí? Colocando. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes. Do 29 ao 31 você tem a parte C. E isso vos será por estatuto perpétuo, porque naquele dia se fará expiação por todos vós. 31. É sábado de descanso solene para vós outros. Parte D. Do 6 ao 10. Arão trará o novilho, versículo 7. Também tomará ambos os bodes e porá perante o Senhor, versículo 8. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor, a outra para o bode emissário. Versículo 9. Arão fará chegar o bode, versículo 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para a bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor. Aí você tem a parte D, lá, D linha, a próxima, toda vez que eu disser o segundo D, é exatamente o D linha. A partir do versículo 26 até o versículo 28. E aquele que tiver levado o bode emissário, levará as suas vestes, banhará, mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação. Versículo 28. Aquele que o queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Agora a parte F, é a que fica mais próxima ali uma da outra. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, e será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Aí versículo da parte B do versículo 20 até o versículo 22. Pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará o quê? As iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas congregações e todos os seus pecados. E porá sobre a cabeça do bode, e vai fazer o quê com ele? Enviá-lo para o deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. É exatamente assim que o Senhor faz com a nossa vida. Isso é uma bênção, né? E a única parte que fica sozinha no meio é exatamente o versículo 16 até o versículo 20, que é exatamente o relato de como é que a expiação pelo santuário, pelo pecado do povo é feita. Então veja, seguindo a linha dessa forma e dessa organização que foi feita desde Gênesis, certo? Seguindo até Deuteronômio, chegando em Levítico, na mesma organização. Agora a gente chega ao capítulo 16 de Levítico, fazendo a mesma organização. De forma que nós temos de Gênesis ao capítulo 16, então aqui Deuteronômio e aqui Gênesis. De Gênesis ao capítulo 16, de Gênesis aos versículos 16 a 20 de Levítico, certo? 16 a 20 de Levítico. Nós temos a Escritura apontando como
ponto focal exatamente a expiação. Entende? Sim? O autor, organizador, formador, estruturador de tudo isso quer nos levar daqui para cá. Para o povo enxergar a centralidade disso aqui. Do início ao fim. Lembre-se, quando é que essa revelação começa a ser dada a Moisés? Onde é que Moisés começa a receber a revelação do Senhor? No Sinai. Isso é maravilhoso. Porque toda a estrutura bíblica está alicerçada sobre o fato de que Deus estabeleceu uma forma de se relacionar com Ele. Tem que ter a expiação. Tem que ter o derramar do sangue. Tem que ter uma vida santa. Tem que ter santidade na vida a partir da mediação do Cordeiro. Por isso a vida está no sangue. Então observe. O sacrifício do Cordeiro, alguém lê aí do versículo 16 ao 20. Bem alto. Estou ouvindo não. Estou quase ouvindo. Isso, do verso 16 ao 20. Veja, em nenhum momento nessa história o povo teve a clareza do que era para ser feito no momento do sacrifício, de forma tão completa e detalhada. Em nenhum momento o povo recebeu uma orientação tão clara de que os pecados daquele povo, com aquela cerimônia, estava sendo colocado sobre aquele novilho, e por isso é que ele era levado para fora para ser morto. Então, um pagava, o outro saía para o deserto levado por alguém, algum homem, à disposição para isso. E é interessante perceber que nesse momento em que alguém vai levar o bode para o deserto, não é um oficial, não é um sacerdote que tem que ser dos filhos de Arão, é algum homem da comunidade que tem que fazer isso. Veja, e a palavra ali é homem, tá? Sexo masculino. A representação ou a representatividade da aliança,
nesses detalhes sendo sempre especificada, sempre sendo ressaltada ali, no sentido de que nas famílias, vira e mexe, algum homem de cada uma daquelas famílias é quem estaria fazendo esse papel. Olha, vocês não estão isentos disso, vocês não estão totalmente fora desse negócio, mas o Senhor envolvendo ali também os homens das famílias nessa mesma cerimônia, nesse mesmo ritual. Mas não perca isso de vista. Então, nós temos essa jornada, uma jornada, certo? Do deserto, que vai chegar no monte, certo? E no monte ela chega aonde? Qual é o ponto central agora ali que o Senhor está construindo para a habitação dele? Tabernáculo, certo? Então, Deus se manifesta no monte, mas no monte ele diz: eu quero que vocês construam um tabernáculo, lugar da minha habitação. E depois a narrativa segue a partir do monte agora. Entende? Fazendo, não perca o quadro de vista, fazendo sempre aquilo que até se pensou que seria repetindo as histórias, né? Mas é o caminho voltando mesmo. Eles voltam agora por uma jornada de novo no deserto, certo? Sempre a estrutura quiástica sendo montada para que eu e você perceba que nunca o povo de Deus foi ensinado que a relação com Deus, que a santificação vinha pelas obras dele. Nunca foi por obras, nunca foi por mérito, mas o sangue representava tanto a morte, como também representava a vida. Ok? Como é que o povo então pode perceber-se como um povo santo? A partir da expiação. Em decorrência da expiação. Como esse povo deveria perceber que eles poderiam viver em paz com Deus? A partir da expiação. A partir do derramamento do sangue. A partir dos pecados deles sendo levados embora pelo Senhor. Por uma obra determinada pelo Senhor. Não uma obra construída a partir da imaginação humana. Entende? Então, toda a leitura do Pentateuco, ela precisa ter uma lente litúrgica. Uma lente que parte da adoração. O pressuposto é como Deus habita com esse povo, como esse povo habita com esse Deus e como então a adoração pode acontecer. A partir dos próximos domingos a gente vai ver isso um pouco a partir exatamente do Éden, certo? Mas eu quero ler aqui algumas conclusões. Eu já sugeri para vocês, não é, esse livro? Não? Numa aula aqui, nas primeiras? Sim. Quem subirá ao monte do Senhor, do Michael Morales. Ele faz algumas conclusões aqui. Por que ele faz essas conclusões? Deixa eu explicar a você. Ele cita aqui diversos estudiosos que fecham com essa estrutura, certo? E então, fazendo esse apanhado
ao longo da história de diversos estudiosos do Antigo Testamento, percebendo essa estrutura, alguns hebraístas e muitos, inclusive, nem cristãos, percebendo essa estrutura, ele diz então assim: movendo-se para dentro, como se pelos anéis de um alvo. Consegue visualizar? Um alvo com vários ciclos, movendo-se para dentro, como por diversos anéis de um alvo. Nós estamos percebendo a estrutura do Pentateuco de maneira concêntrica. Então, seria mais ou menos assim. Essa imagem que a gente vê aqui em 2D, certo? Se você vira ela, tá? Ela tá assim, se você fizesse isso, você ia olhar ela a partir daqui de baixo. Entendeu? Girou, aí você teria exatamente essa imagem. Claro que de forma... Isso. Se ela fosse esse cone, quando virasse, você ia ter a estrutura. Quem faz aquele exame de vistazinho assim, que bota aquela máquina que vem depois e dá um sopro no teu olho, aquilo agoniante, que normalmente você vê lá no centro assim, ele bota... é o prisma do desenho, né? Que faz aquela... para você ter a ideia de profundidade, certo? Então de maneira concêntrica, movendo-se da sua organização quíntupla, que é o Pentateuco, para a estrutura interna dos livros, Êxodo, Levítico e Número, pegando a ponta maior ali, mais perto do alvo. Então, para a narrativa do Sinai, que vai chegando ali para o centro, a partir de Êxodo 19 até Números 10. E depois para o livro central, que é Levítico. E, finalmente, para o anel mais interno de todos, capítulo 16, com o ponto mais central, a expiação. O objetivo mais estrito da formação do Pentateuco é exatamente essa. Argumento que a forma do Pentateuco segue seu tema unificador. E então aqui ele nos dará esse tema. Yahvé cria um caminho para a humanidade habitar na presença divina. De Gênesis até chegar ao ponto mais central, que é a expiação, no capítulo 16, o que você vê em toda a narrativa é Deus criando um caminho para a humanidade habitar na presença divina. A essência desse caminho e o cerne da teologia do Pentateuco é exatamente o dia da expiação. A essência do caminho e o cerne da teologia do Pentateuco é o dia da expiação. Então, a narrativa do Pentateuco, ou as narrativas do Pentateuco, levam até o momento quando Deus decidiu ficar impecavelmente com o seu povo por meio de um culto legítimo. Qual é, então, a base mais essencial do culto legítimo? A expiação. E não só a expiação como o que deve ser feito, mas a expiação no como o que deve ser feito, deve ser feito. Entende isso? O Senhor está ensinando ao povo dele que o centro de toda a relação com Deus é a expiação. Mas essa expiação não é feita de qualquer forma. A forma e o conteúdo em todo o Pentateuco mostra para a gente que tem profunda importância. Tanto é
que ele nos traz essa forma toda estruturada para nos revelar que o conteúdo mais importante é a expiação. Se não for a forma, a gente não chega nesse ponto tão focal que é esse conteúdo, a expiação. Entende isso? Agora vamos lá. Geração X, Y, Z, né? E tantas definições mais que a gente possa ter, e elas continuarão a surgir, né? Porque à medida que o tempo passa, a gente vai dando mais nomenclaturas. Culto formado, estabelecido, concebido como uma experiência que não comporta uma liturgia. De onde se pode tirar isso? Da palavra de Deus não é. Da forma. Você já parou para pensar o quanto que a gente recebeu essa cultura, assim, que a espontaneidade é que é o grande segredo, o grande lance? Pode. Antes da mensagem? Diga aí. Exatamente. Isso. É. Uhum. Observe. Toda relação apresentada pelo Senhor como possível com Ele sempre foi o Senhor que estabeleceu os termos e as condições para essa relação acontecer. Há uma justificativa para essas, né, viagem que a gente vive por aí hoje, que seria uma justificativa teológica, vamos dizer assim, é Jesus afirmando que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la. E é a justificativa mais sem lógica que se pode ter. Porque ele veio cumprir a lei. Então o que é que acontece? Quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi ser sacrificado e imolado, ele foi sacrificado fora do arraial. Lembra disso? Levaram ele para fora dos muros. Ele foi lá para o Gólgota. Então, a expiação, e aqui a gente encontra no relato, né? Um bode vai ser assim, o outro vai ser assado, aí um vai despejar aqui, o outro vai ser fora do arraial. Jesus é o Cordeiro e cumpre esse papel de tanto leva sobre si os pecados do povo para fora, como expia o pecado do povo. Aí nós olhamos para o sacrifício do Cordeiro e pensamos, agora
nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. O detalhe é que era o único dia do ano em que o sacerdote entraria no Santo dos Santos. Aí a gente pensa, agora nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. O que é ousadia? Liberdade total? Autorização, carta branca? Faça como você quiser. Chegue-se. Afinal de contas, é a nova aliança. Não importa a forma. O que importa é o conteúdo. É o que está dentro. Vê semelhança com aquilo que a gente viu em Daniel hoje? O que importa é o que eu sinto aqui dentro, que eu professo. Mas a externalização daquilo, necessariamente. Então, observe, há um pecado aqui em Levítico chamado do pecado da ignorância. E aí quando você souber que era ignorante, ou seja, caramba, eu fazia tal coisa simplesmente porque eu não conhecia. O que é que você tem que fazer? Tem que ter a expiação pelo pecado. Porque continua sendo pecado. É ignorância? É ignorância, mas não é coitado. É pecado do mesmo jeito. O que o texto nos ensina é que na nova aliança é preciso ter confissão de pecado, é preciso ter arrependimento e é preciso ter a mudança. Agora você vai fazer e buscar fazer do jeito correto para ser feito. A forma é importante, querido. Não é porque nós temos a ousadia de entrar, e a ousadia é porque nós não somos os sacerdotes, porque o sacerdote é Cristo. E por causa do sangue dele sobre nós, é que nós podemos então entrar sem medo de sermos fulminados. E observe, capítulo 16, os filhos de Arão tinham acabado de ser fulminados, porque acharam que podia fazer do jeito deles. Não, nós não seremos fulminados. Há o sacerdote, sumo sacerdote, que entrou de uma vez por todas. E ele não precisa ficar oferecendo uma vez por ano pelo pecado dele mesmo, e pelo pecado do santuário, não, ou pela purificação do santuário, né? Pecado do santuário. Ele não precisa oferecer. Nós fazemos isso dominicalmente. Agora deixa eu lançar a pergunta para a gente finalizar e ficar com ela. Domingo que vem eu quero ver quem vai lembrar. E não adianta vir me perguntar durante a semana. Onde a ceia entra nisso aí? Onde a ceia entra? Essa expiação aponta alguma coisa para a ceia? Esse culto que só pode ser oferecido mediante a expiação aponta para a ceia? Por que no nosso culto nós temos, antes de tudo, o reconhecimento da grandeza de Deus e a confissão dos nossos pecados e a exposição da palavra, nos revelando Deus? E onde foi parar a ceia? Na ordem quiástica do Pentateuco, de Levítico e do capítulo 16. Para finalizar, a ceia entraria como elemento que a gente pode escolher
o dia que a gente acha melhor de tê-la? Vamos orar?